Glória a Deus. Antes de sentar, eu convido a igreja a reclinar as suas cabeças. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra, naquilo que Tu farás frutificar em nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. O encontro que Tu marcaste, Senhor, com cada servo e serva esta noite, Senhor, não é qualquer encontro. É para que a gente possa sair daqui transformados, renovados e cheios da Tua presença. Abençoa, Senhor, a vida de cada um daqueles que aqui estão. Já te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, igreja. É uma honra, é uma alegria estar aqui essa noite, através do convite do pastor Zé de Paula. Nós, como ele já me apresentou, nos conhecemos há um bom tempo, né? Ele fez o seminário teológico junto com o meu marido. E nessa caminhada, né, Deus fez coisas extraordinárias. Muitas vezes a gente precisava de um suporte, de um socorro lá na Nova Aliança. Ligávamos para o pastor Zé de Paula, para sua esposa. E o eis-me aqui. Sempre, sempre existiu. E quando o Senhor os convidou para liderar esta obra, eu tinha a total certeza do chamado pastoral e que havia chegado o tempo deste servo que sempre cuidou tão bem das ovelhas, ter um rebanho. E é uma alegria estar aqui, diante dessa casa tão linda, tão ornamentada e tão preparada para acolher as vidas que o Senhor tem trazido. Eu sou Manuela, ministra comissionada. Meu marido é pastor da Nova Aliança. E juntos caminhamos nesta paróquia, uma pequena paróquia que Deus tem feito grandes transformações nos últimos meses. Fica na Lagoa do Araçá, aqueles que não conhecem, que possam nos visitar. E é sempre uma alegria estar na casa do Senhor. E quando eu recebi o convite do pastor para estar aqui, pedi orientação ao Senhor acerca do que eu poderia ministrar. E, mais uma vez, a palavra que ardeu ao meu coração foi uma palavra voltada para um texto que não é muito conhecido por todos, que encontra-se no livro de Oséias. É um texto que vai falar sobre a fidelidade do Senhor para conosco e a fidelidade de nós para com o Senhor. Amém, igreja? E esse texto, ele nos convida a entender sobre essa fidelidade através de um relacionamento que é um casamento. Nós, quando decidimos aceitar ao Senhor Jesus como nosso único Salvador, nós fazemos uma aliança com Ele, uma aliança eterna. E essa aliança simboliza uma aliança que, se a gente for vivenciá-la no nosso dia a dia, é uma aliança que simboliza o relacionamento de um casamento. Por quê? O casamento é algo que o Senhor nos convida a viver, porque é algo que nós precisamos ter intimidade, né? Aquele que casa, ele precisa ter intimidade para o selo do casamento acontecer. É no casamento que a gente está à mesa, ao lado daquele que a gente ama. É no casamento que a gente está totalmente despido de tudo. É no casamento onde um conhece realmente o outro, na intimidade. E o relacionamento que precisamos ter com o Senhor é um relacionamento de casamento, sim. Porque nós, como igreja, um dia somos a noiva, um dia voltaremos a ter um encontro com o noivo, o nosso Senhor Jesus. E sobre esse relacionamento, a gente vai refletir. Lá em Oséias. Ele, em Oséias 2, ele faz uma determinação para que Oséias case-se você, sempre com uma mulher que é prostituta. E aí a gente não entende o propósito do Senhor ter determinado que Oséias se case com uma prostituta. Essa prostituta, chamada Gomer, uma prostituta que vivia satisfazendo os prazeres da carne. E aí a gente vai ficar confuso para entender um mandamento de um profeta casando com uma prostituta. E por que, Senhor, refletir sobre esta palavra? Porque recentemente nós vivemos um período bem pagão, um período de muita festividade no nosso país, conhecido como Carnaval, onde muitos desejaram viver o prazer da carne, onde muitos ali
se deleitaram na satisfação daquilo que queriam. E não é diferente, meu irmão, do que a Gomer, a prostituta. Ela, satisfazendo os prazeres da carne, vivia. Nós vivemos hoje em busca de uma eterna satisfação. E uma satisfação que nós esquecemos o centro, que é o Senhor Jesus, aquele que nos convida a fazer a vontade dEle. Nós estamos vivendo um dia a dia de busca de satisfação dos nossos desejos. O desejo de Gomer era uma satisfação do desejo carnal, um desejo no âmbito moral. Mas nós não estamos diferentes quando desejamos tantas coisas e não desejamos a presença do Senhor, a presença do nosso noivo. Gomer tinha sido convidada a casar com um profeta que iria suprir todas as coisas. E esse relacionamento o Senhor queria fazer com que o povo de Israel, que estava distante de um relacionamento com Deus, pudesse refletir o que ele gostaria de falar através do profeta. Sim, o povo de Israel, que já tinha feito uma aliança com esse Deus, quando saiu do cativeiro egípcio. E ali foi caminhando ao lado do Senhor durante 40 anos. Pôde conhecer que aliança profunda ele havia feito de fidelidade com aquele povo para tirá-los da escravidão e levá-los a uma terra prometida. E aí voltamos para o dia de hoje. Esse período que vivemos pós-carnaval é o período Quaresma. Quaresma é um período justamente onde a Páscoa judaica lembra deste período do cativeiro, que nesse contexto é celebrado em 40 dias e relembra esse contexto dos 40 anos. 40 anos onde o Senhor estava ali caminhando com aquele povo. E percebam que antes dessa libertação, o Senhor fez uma aliança. Um sacrifício de um cordeiro, derramando no umbrais da porta de cada servo um sangue que simbolizava que aquele povo era um povo que pertencia ao Senhor e que nada, nem ninguém poderia alcançá-los. E essa aliança era para ser uma aliança eterna. Mas esse povo, apesar de ter passado 40 anos recebendo milagres, provimentos que vinham dos céus, percebam, meus irmãos, que esse povo caminhava uma sarça de fogo e à frente desse povo para que à noite eles não tivessem frio e durante o dia uma sombra pairava, para que aquele sol escaldante não pudesse alcançar o povo de Deus. As suas roupas não se deterioravam, a comida vinha do maná dos céus, a água jorrava da pedra, eles viviam milagres a todo instante. Mas depois de tudo isso, na primeira oportunidade, esse povo, com o propósito em satisfazer suas vontades, com a desculpa de que eles estão sempre precisando de algo mais, estavam ali, nesse contexto de Oséias, tão distante de Deus, que eles começaram a adorar o Deus Baal. Eles faziam sacrifícios para o Senhor, faziam sacrifícios para Baal, e ali, essa mistura que eles deram abertura com o povo cananeu. Eles começaram a se miscigenar de tal forma que os altares que eles começaram a levantar para esse Deus da prosperidade e da fertilidade já estavam fazendo parte da história daquele povo. E aquilo entristeceu o Senhor. Um Senhor que fez um casamento com aquele povo de fidelidade. Aquele povo estava adulterando com falsos deuses. E Gomer simbolizava, junto ao profeta, este mesmo adultério, esta mesma infidelidade. Porque aquele profeta desejava suprir aquela mulher de tudo, mas ela ia para o templo do Baal. E ali, como prostituta, ela se relacionava com outros homens em busca de dinheiro, em busca de satisfação dos prazeres, porque ela entendia que aquele casamento não a satisfazia na plenitude. Meus irmãos, nos dias de hoje, nós não somos muito diferentes. As nossas orações são voltadas muitas vezes para um contexto de muita insatisfação. Nós murmuramos quando as coisas não saem da nossa vontade, quando o casamento não está de acordo com o que a gente quer.
quando a porta de emprego não é aberta no tempo certo, quando eu, como mulher, anseio a maternidade e ela não chega. E tantas coisas a gente começa a murmurar ao Senhor e não para entender o que Ele já fez em nossas vidas como povo de Deus. O povo de Deus passou a ser um povo insatisfeito. Eles não contemplavam aquilo que o Senhor já havia feito. Eles queriam hoje. Eles queriam viver para receber o que eles desejavam. Então, se era para ter plantações, se era para ter um período fértil, se era para ter o que eles queriam, então eu dou um pouquinho ao Senhor e eu dou um pouquinho a Baal. Nós não somos diferentes. A gente está pegando tudo que tem que ser do Senhor e descentralizando e dando um pouquinho de tempo para tantas coisas. E se der, a gente entrega algo ao Senhor. A sobra do nosso tempo é para o Senhor. O contexto financeiro, que o Senhor é quem provê todas as coisas em nossas vidas. Mas a gente dá a sobra da oferta. A gente não quer dar a primícia ao Senhor Jesus, devolver aquilo que Ele nos dá. A gente ora por uma porta de emprego, começa a trabalhar e esquece do Senhor, não tenho mais tempo. Ora por um casamento, a gente se casa e não tem mais tempo para levantar altar para o Senhor. Ora por um filho, não tem mais tempo para estar cuidando da obra, cuidando do Senhor. A gente pede tanta coisa, a gente está sempre buscando por coisas. E essa noite, através desse casamento, eu gostaria que você refletisse como anda o teu relacionamento com o Senhor. Será que o teu relacionamento com o Senhor é um relacionamento de fidelidade? E aqui eu queria trazer para vocês a definição de um casamento. Casamento significa uma aliança sagrada, onde o homem e uma mulher prometem perante de Deus amar, respeitar e serem fiéis. Aquele que ama é fiel. Aquele que ama deseja ser fiel. E lá em Oséias, no capítulo 2, Deus declara: Israel, eu casarei com você, e para sempre você será a minha legítima esposa. E tratarei com você com amor e fidelidade. Essa foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Essa mesma aliança Deus fez conosco. Porque o povo de Israel, desse tempo, não é diferente do povo de hoje. E esse povo que havia se apartado da presença do Senhor, diz a palavra do Senhor com muita clareza, que nesse povo já não havia mais sinceridade, já não havia mais bondade. Ninguém queria saber do Senhor. Juravam falso, mentiam, matavam, roubavam, cometiam adultério. Meu Deus, que diferença esse contexto histórico para o contexto histórico que nós vivemos nos dias de hoje. Eu gosto porque a palavra de Deus, ela é um jornal vivo. Ela é viva. Tudo que a gente vê no texto há milênios, há muito tempo atrás, a gente vai ver se replicar nos contextos de hoje, se a gente pedir discernimento e sabedoria ao Senhor. Porque nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é viva. E esta palavra comunica a você e a mim o que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E o propósito que Ele tem para as nossas vidas é um propósito de aliança, é um propósito de casamento, é um propósito de comunhão. E nesse propósito de aliança, de casamento, de comunhão, ali a gente vai ver Gomer vivendo suas satisfações, vivendo o que ela queria e não entendendo o plano que Deus teve no casamento com o seu marido. E nesse relacionamento de infidelidade, a gente vai ver algo que eu e você precisamos meditar. Gomer estava buscando preencher nessa satisfação algo, um vazio que ela não entendia. Nós somos iguais, meus irmãos. Enquanto não nos enchermos da presença do Senhor Jesus, haverá dentro de nós um vazio que o filósofo e teólogo Pascoal fala, que é do tamanho
do nosso Deus. Só a presença de Deus para nos encher verdadeiramente do que precisamos. Enquanto não nos enchermos da presença deste Espírito, da presença do Senhor Jesus, vamos viver procurando coisas, vamos viver tentando encontrar satisfação em coisas, em pessoas, em realizações, em títulos. E quando conquistamos aquilo que achamos que é o necessário para as nossas vidas, a gente começa a buscar outra coisa. E a gente vive sempre em busca de coisas. Eu quero dizer para você essa noite que não é para que você se desmotive a conquistar ou chegar em algum lugar. Mas antes de qualquer coisa, peça orientação ao Senhor. Será que o que você tem colocado como princípio da tua vida, como propósito de vida, está sob a direção de Deus? Tem sido vontade e querer do Senhor Jesus? Gomer, ela tinha um propósito, e o propósito era se prostituir, ganhar dinheiro através dessa prostituição e se satisfazer. Nós vamos viver propósitos que muitas vezes não são propósitos do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor nos convida a ter a maturidade espiritual para, assim, nos aproximarmos dele. E como é que a gente se aproxima desse Deus tão maravilhoso? E a gente volta para esse período de Quaresma. O período de Quaresma é um período onde aqueles que passaram por um período de pecado agora vão buscar reconciliação. Aqueles que estavam distantes vão buscar se aproximar do Senhor. E como é que a gente se aproxima desse Deus poderoso? É buscando se arrepender. Nós só vamos estar próximos do nosso Deus se todos os dias das nossas vidas, quando nos reconciliarmos com Ele, buscarmos nos arrepender. E não das grandes coisas, mas das pequenas coisas. Não dá para viver um casamento onde as pequenas mentiras são colocadas debaixo de um tapete. Um dia, aquelas pequenas mentiras vão implodir e não vai dar mais para reconstruir aquele casamento. Deus quer que a gente se arrependa. Deus quer que a gente se reconecte com Ele através desse arrependimento. E essa foi a mensagem que Ele nos deixou. E essa foi uma das principais mensagens pregadas. A gente vai ter João Batista clamando pelo arrependimento, nos preparando para a chegada de Jesus. A gente vai ver o próprio Cristo pregando, arrependam-se. Vamos ver os discípulos pregando, arrependei-vos. Vamos ver o apóstolo Paulo pregando, arrependam-se. O arrependimento está em vários livros, em vários momentos, e precisa ser pregado para que a gente possa se reconciliar com o nosso Deus. E esse princípio do arrependimento precisa habitar em nós. Um coração quebrantado, um coração contrito, vai nos aproximar desse Deus maravilhoso. E a palavra do Senhor, que é viva, eficaz em nossas vidas, vai nos fazer crescer diante dEle. Nós precisamos estar buscando a nosso Deus a todo instante. E que a aliança que Deus fez de casamento, de laço eterno, não seja desfeita. Gomer estava desfazendo essa aliança. E é interessante que Gomer não tinha valor algum. Mas Deus teve um olhar de misericórdia sobre Gomer. Uma prostituta sem valor. Ele vai ali e determina que o profeta faça algo grandioso pelaquela mulher. E ele fala com muita clareza: vá, ame-a, como eu amo o meu povo. E compre esta mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Meu Deus, houve um preço pago por esta prostituta. 15 barras de prata. Aquela prostituta passou sua vida se entregando à prostituição, se entregando aos prazeres da carne, escrava daquele pecado. Ela poderia não ter mais valor algum. Estava sendo vendida pela metade de um preço que valia um escravo. Um escravo, ele valia 30 barras. Ela estava sendo vendida pela metade. Ela passou uma vida escrava de um pecado.
Nós, se não entendermos que vamos passar uma vida sem buscar comunhão com o Senhor, vamos estar nos escravizando, e não precisa ser com grandes coisas. Nós podemos nos tornar escravos de pequenas coisas em nossas vidas. E o relacionamento puro e fiel que Deus quer de nós para com Ele, esse relacionamento jamais vai crescer em amor, em espírito e em verdade, porque nós não estamos nos entregando na plenitude. Amém, igreja? E aí você fala, poxa, mas você está comparando a gente a uma prostituta? Um preço de 15 barras de prata. Sim, Quaresma. Tempo de lembrarmos o sacrifício da cruz do Calvário. Tempo de entendermos que éramos escravos do pecado. E para nós sermos libertos, o Senhor pagou um preço. Pagou um preço muito alto. E a gente valia esse preço? Não. Nós nunca seremos merecedores daquilo que o Senhor fez por nós. É chegado o tempo de refletirmos esse sacrifício. O símbolo da cruz de Cristo em nossas vidas. O sacrifício de cruz por nós. Ele pagou um preço alto. E esse preço foi derramado na cruz. E nós estamos vivendo dia após dia, deixando de lado esta relação que é importante e que vai fazer com que a gente entenda o princípio de tudo. Que nada dessas coisas que nós estamos buscando para satisfazer as nossas vontades valerão o preço da cruz, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna. Cristo pagou um preço muito alto por nós. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Ele está presente em nossas vidas, esperando que eu e você possamos nos comunicar com Ele, possamos convidá-lo a sentar na mesa. Não nos dias de aflição, não nos dias que nós precisamos. Imaginem vocês um pai que só é consultado nos dias que preciso. Papai, eu preciso de dinheiro hoje. Papai, eu preciso que você me leve de carro a tal lugar. Papai, vem aqui que quebrou algo, conserta para mim. Muitas vezes o nosso relacionamento com o nosso paizinho querido e amado está sendo assim. Papai, eu preciso. Papai, eu quero. Papai, eu faz isso. Quantas vezes você tem orado ao Senhor e em suas orações você tem declarado o seu amor por Ele? Senhor, meu Deus, obrigada. Pode ser que hoje eu não tenha tudo o que eu acho que preciso, mas eu te agradeço. Eu te agradeço porque Tu és comigo. Eu te agradeço porque até aqui Tu tem me sustentado. Eu te agradeço porque Tu existes em minha vida. Eu te agradeço. Eu te agradeço. E quando nós entendemos o princípio da gratidão, meus irmãos, antes de grandes milagres, o Senhor nos mostrou que era necessário sermos gratos. Antes do Senhor ressuscitar Lázaro, Ele glorifica e agradece. E Ele diz, Lázaro, sai. Porque Ele entende que, diante da gratidão, Ele entende quem é o Senhor. Ele entende que o Deus maravilhoso e poderoso já fez aquilo acontecer. Mas Ele nos ensina a sermos gratos. Pai, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Amém. Eu sou grato. Porque diante dos 5 pães e 2 peixinhos, Tu vai multiplicar. É ser grato. Eu só tenho uma botija de azeite. Amém. Porque aquele azeite vai derramar e vai encher as vasilhas que nós precisamos que sejam preenchidas. E só Ele sabe a quantidade. Mas como essa viúva do azeite derramado, precisou perder tudo. Ela perdeu tudo, esta viúva. Sua casa ficou vazia. Mas se a casa dela não tivesse ficado vazia, e quando chegou o tempo dos seus filhos serem vendidos como escravos, o Senhor entrou com a intervenção. Aqui ninguém mais toca. E foi com a casa vazia que o profeta disse, vai, pega com os vizinhos as vasilhas e enche-as. Se aquela casa tivesse cheia de cadeira, mesa, entulhos, vocês acham realmente que ela teria enchido a quantidade de vasilhas necessárias?
Precisou, a casa estar vazia, para ela encher a quantidade de vasilhas necessária. Nós precisamos estar nos esvaziando de nós mesmos. Esvaziando o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade. Nos esvaziando. Para que aí, só então, o Senhor venha nos encher. O Senhor venha fazer a vontade e o querer dEle. É chegado o tempo, meus irmãos, de vivermos a palavra, de vivermos a verdade que está aqui viva. O Senhor declara, neste mesmo contexto aqui de Oséias, no versículo 5 do capítulo 3, mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a me adorar. Voltará a adorar o Deus deles. E eles serão governados por um descendente do rei de Davi. Naquele tempo eles adorarão ao Senhor com temor e receberão muitas bênçãos. Oséias foi um ensinamento ao povo de algo lindo que nós vamos viver mais na frente com a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus veio, Jesus operou milagres. Jesus, o próprio Deus, esteve conosco. E Ele habita entre nós, se crermos. Esse Deus maravilhoso nos quer perto dEle. Esse Deus maravilhoso nos quer com temor e respeito a Ele. Esse Deus maravilhoso está aqui. A casa é dEle. Não dá para você entrar nesta casa cheia de entulhos, cheio de entulhos, e não dar vazão para a presença. Você vai sair da mesma forma. Aqui é local de dobrar joelhos. Aqui é local de entregar neste altar tudo aquilo que o Senhor quer da tua vida. É noite de entrega, meus irmãos. É noite de fazer a vontade de Deus acontecer na tua vida. É chegado o tempo. Não espere períodos de celebração. A quaresma é um tempo de rememorar coisas importantes. Mas a quaresma precisa ser todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor todos os dias da nossa vida. Esta palavra, meus irmãos, ela é eterna. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Assim diz a palavra do Senhor. Sim. E a gente vai ver lá em Coríntios que Deus pagou um preço muito alto por mim e por você. E Ele deseja que a gente viva essa palavra, que a gente viva esse verbo, a gente viva e entenda o que Deus tem para as nossas vidas. E para entender um pouco sobre tudo isso, sobre todo esse tempo de comunhão, de intimidade, e ali a gente pode ver o que Cristo falou mais adiante para uma mulher que também estava tentando se encher e se satisfazer em relacionamentos. Uma mulher que nem nome tinha, samaritana. Esse era o nome dela. Ela vivia no meio de um povo pagão, ela vivia não se sentindo digna de nada. Mas essa mulher vai ter um encontro com Deus. E sua vida vai mudar de uma forma tão tremenda e tão poderosa, que diz a palavra do Senhor lá em João 4, que Ele declara para essa samaritana: quem beber desta água do poço não terá sede novamente. Terá sede novamente, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Que essa noite você decida ser fonte. Que essa noite você decida sair daqui derramando a presença de Deus. Porque você se esvaziou na totalidade, se esvaziou tanto que você vai deixar derramar. E derramar não apenas sobre aqueles que você ama, derramar para todo aquele que você encontrar. Que a sua vida seja um reflexo da vontade de Deus.
que você possa estar resplandecendo a glória de Deus. Que nós possamos ser a Bíblia que o outro não lê. Que nós possamos ser luz do mundo verdadeiramente, sendo verdadeiros discípulos. Parando com as confusões, com as mentiras, com as intrigas, que lá em Oséias, aquele povo distante vivia e que nos dias de hoje vivemos. Mudando os cenários das nossas vidas, parando de sermos carnais e buscando ser mais espirituais. Nós precisamos deixar uma espiritualidade rasa e mergulhar nas águas profundas, águas onde as águas do Espírito vão nos levar, não porque nós estamos com os pés no chão, fazendo o caminho que desejamos, mas porque as correntezas do Espírito, dessa água da vida, estarão nos levando para o caminho da verdade. Sim, meus irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Nós não sabemos. O Senhor voltou para a glória do Senhor. E quando Ele volta, Pentecostes é a data que se comemora esse retorno. Um pequeno grupo que orava, foi batizado em línguas, viveu algo extraordinário. Não foi um grande grupo, porque quando Jesus voltou para a glória, depois que Ele ressuscita, Ele caminha com o povo de Deus e depois Ele volta para a glória e as pessoas ficam estarrecidas, sem entender. E depois daquilo, um pequeno grupo se reúne, porque a multidão que acompanhava o Senhor Jesus era a multidão que acompanhava para pedir. Eu quero o meu milagre. Era a multidão do pedir. Era a multidão que não queria Jesus, mas queria o Jesus do milagre. E um pequeno grupo que decidiu continuar buscando verdadeiramente Jesus vai receber grandes coisas dos céus. Dons extraordinários vão viver. Que sejamos esse grupo, porque nós não sabemos a hora que Ele vai voltar. E aí eu queria mostrar a vocês como esta palavra é um jornal vivo. Mateus 24 nos diz que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar. Muitas coisas vão aparecer. Não tenham medo quando ouvirem barulhos, notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer e ainda não será o fim. Nação vai guerrear com outra nação, país atacará outro. Vários lugares haverá falta de alimento, temores na terra. Mas essas são as primeiras dores do parto. E assim como um relâmpago que risca o céu nascente, assim será a vinda do Filho do Senhor Jesus. Que essa noite seja uma noite de estarmos nos preparando para a volta. Vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Estamos aqui para te esperar. Estamos prontos. Reflita. Se Jesus voltar, como Ele vai encontrar o teu coração? Você está pronto para estar com Ele? Precisamos estar prontos, não apenas na quaresma, mas precisamos estar prontos todos os dias das nossas vidas. Que a aliança que Deus fez comigo e com você, quando declaramos, sim, Jesus, eu te amo, sim, Jesus, eu te aceito como único Salvador da minha vida, que essa aliança a gente não deixe. Somos responsáveis por buscar a Ele. E Ele está ali, de braços abertos, para como filhos amados e queridos, buscarmos a um Pai. E que todos os dias das nossas vidas, nós possamos nos aproximar mais e mais do nosso Pai querido, sendo imitador dEle. Tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nos permitindo ser podados, para que no tempo certo, na estação certa, a gente possa frutificar os frutos do Espírito. E quando Jesus voltar, a gente está com as lamparinas todas cheias, não é verdade, meus irmãos? Porque a gente vai estar cheio do azeite, então vai estar cheio da presença. E que a gente seja essa Bíblia para aqueles que não conhecem.
porque vai chegar o tempo que Ele vai voltar. Alguns vão bater a porta. Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, eu não conheço. Que a palavra de hoje seja uma palavra verdadeira. Que esse jornal vivo faça parte da tua vida. Não espera o dia da aflição. Vem para a presença. Convido o Ministério do Louvor a estar aqui na frente. E convido a igreja a ficar de pé para orarmos, agradecendo ao Senhor por esse tempo tão precioso, por esta palavra, que Ele marcou um encontro para a tua vida e para a minha vida. Não sei o porquê dele ter marcado esse encontro, não sei a direção dele sobre esta palavra. Irmã Rose estava no carro, eu disse, na hora que eu estava saindo, eu disse, cadê meu sermão? Meu Jesus Cristo, o sermão não estava mais no lugar. Eu tinha um rascunho, mas o rascunho não tinha uma parte daquilo que eu planejava falar. Eu digo, ô Jesus, faz esse estreito não, tu queres que eu fale sobre outra coisa? Amém. Mas é isso. Deus inquietou fortemente ao meu coração para que tudo isso que foi dito alcançasse a vida de cada um de nós. E não pensem, poxa, era bom que meu irmão tivesse aqui, meu marido tivesse aqui. Não. Se nenhum deles está aqui, é porque Deus queria falar isso com você essa noite. Ele queria falar isso para você e para mim. Que a gente possa entender que Ele marca encontros. Igreja não é lugar de visitação. Igreja é lugar de encontros. E você vai sair daqui tendo a certeza de que o encontro que Ele marcou contigo foi um encontro de um novo relacionamento. Se teu casamento com Ele estava frio, hoje Ele vai avivar. Hoje Ele vai fazer renascer. Hoje Ele vai fazer reviver um novo tempo. Você vai sair daqui em lua de mel com o Senhor Jesus. Voltando ao primeiro amor. Inclinem suas cabeças. Senhor, meu Deus, obrigada por esse encontro tão maravilhoso, Senhor. Obrigada por essas vidas que aqui estão, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque cada pessoa que aqui está, Senhor, foi marcado um encontro genuíno, Senhor, sincero e verdadeiro. Eu tenho certeza que a tua palavra, Senhor, eficaz. A tua palavra, Senhor, que transforma, que liberta, Senhor. Esta palavra, Senhor, encheu os nossos corações, Senhor. Eu creio, Senhor, que a tua palavra tem poder para transformar realidades que aqui, Senhor, estão buscando ansiosamente por algo e resposta, Senhor. E essa noite, Senhor, pessoas aqui vão sair cheias da certeza de que tu falou ao coração, de que tu deu a direção que elas tanto precisam, Senhor. Elas vão sair tendo a certeza de que vão te buscar mais. E tu, que tens aqueles planos grandiosos, porque tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para cada uma de nós. Essa vontade vai se cumprir no tempo que tu estás determinando, no teu kairós, Senhor Jesus. Ah, Senhor, nos enche da tua presença, Senhor. Nos faz arder como brasa, Senhor Jesus. E sairmos daqui sonhando, Senhor, os teus sonhos, Senhor. Obrigada, Senhor, por este encontro. Obrigada por essas vidas. Obrigada por esta igreja, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus.